Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao seu coração. A palavra de Deus vai dizer que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus, Ele chama a todos para a sua salvação. Deus, Ele chama a todos para o conhecer. Deus chama a todos para se arrepender, para conhecerem a verdade, para conhecerem seu Filho Jesus Cristo, para andarem no seu chamado, para andarem no seu propósito. Muitos são chamados pelo Senhor, muitos são chamados por Deus para fazerem a vontade dEle, para fazerem a obra do Senhor. Muitos são chamados para abandonar a sua vida, as suas práticas ruins e pecaminosas, para viver um novo estilo de vida, uma vida justa conforme a palavra de Deus. O primeiro chamado de Deus ao ser humano é o chamado à salvação. Deus chama a todos. No livro de Timóteo, a Bíblia vai dizer que o desejo de Deus é que todos conheçam a verdade, que todos sejam salvos. Mas, na verdade, não é isso que acontece, porque muitos não ouvem o chamado de Deus. Muitos desacreditam no chamado de Deus. Muitos não creem que Deus está os chamando, mas a gente vê nesses últimos dias, querido, que Deus, através dos seus sinais, está chamando o homem, está chamando o ser humano. Está chamando o ser humano para quê? Para se aproximar dele. Está chamando o ser humano para se arrepender dos seus pecados. E está chamando o ser humano para abandonar as práticas pecaminosas e para viver a verdade, para viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida justa que agrada o Senhor Deus. Por toda a história, a gente vai ver Deus chamando o ser humano. Deus chamou de lá de Sodoma e Gomorra Ló e a sua família. Por quê? Porque eram justos. E Deus os escolheu. Escolheu porque eram justos. Porque estavam no meio de uma geração corrompida, mas não se corromperam. E Deus então enviou seus anjos para tirar os seus escolhidos de lá da cidade de Sodoma e Gomorra. E depois que eles são tirados da cidade, vem então o juízo, a destruição, o julgamento de Deus sobre essa cidade. Na época de Noé, não foi diferente. Deus estava chamando todos ao arrependimento, estavam chamando todos para conhecerem a verdade, para conhecerem a Deus, para saberem que existe um Criador, alguém que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Um Deus que fez os céus, que fez a terra e que fez o ser humano, criou o ser humano e triunfa e reina sobre as suas criaturas. E Deus chamou Noé e a sua família para construir uma arca, para entrar nessa arca que seria a arca da salvação. Deus também chamou aquele povo. A Bíblia vai dizer que Noé, no Novo Testamento, que ele era pregoeiro da justiça. Ele pregou a justiça, ele pregou a verdade. Mas, como diz a palavra, muitos foram chamados, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que você seja, que dentre esses escolhidos, que você seja sensível à voz de Deus, que você possa entender e discernir e se atentar àquilo que Deus está falando com você, que você possa abrir o coração e crer nessa palavra. Senhor, eu creio que o Senhor está me chamando. Fala que o teu servo ouve. O Senhor tem um chamado para mim. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu abandone? Qual é o chamado? O que eu tenho que fazer, Senhor? Para onde que eu tenho que ir, queridos? Deus está chamando vidas, pessoas. Deus está chamando crianças, jovens, adolescentes. Deus está chamando a humanidade. Deus está chamando a gente a se enquadrar na sua justiça, na sua palavra, a viver conforme a sua vontade. E o livro de Provérbios vai dizer que há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas o final desses caminhos são caminhos de morte. Satanás, ele se rebelou contra Deus, porque ele era um dentre os escolhidos do Senhor. Mas a partir do momento que ele começou a andar pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias vontades, ele caiu, ele se corrompeu. E agora ele quer levar a humanidade, quer levar o ser humano para o caminho que ele está andando agora, por esse caminho errado, por esse caminho de morte, por esse caminho que vai levar para a perdição. Mas Deus tem um caminho de justiça, Deus tem um caminho para nós de salvação. Que você possa ouvir essa palavra e meditar: será que eu faço parte dos escolhidos? Será que se a trombeta tocar hoje, eu serei escolhido? Eu serei levado para a glória? Eu serei salvo?
Será que eu faço parte dos escolhidos? Será que estou vivendo o meu chamado? Será que eu estou vivendo o meu propósito? Será que estou vivendo a vontade de Deus? Ou estou vivendo a minha vontade? Será que estou vivendo uma vida que agrada ao Senhor? Será que estou fazendo isso? Ou estou agradando, se entregando aos meus desejos, às minhas vontades, se entregando aquilo que é reprovável? E muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão vivendo em condenação, debaixo de juízo, porque rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a verdade de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o manual do ser humano para que ele tenha um encontro, para que conheça Deus. E através da palavra de Deus, o ser humano vai conhecer a vontade de Deus, através da palavra, conhecer aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada, aquilo que traz bênção, aquilo que traz maldição, aquilo que traz juízo e aquilo que traz condenação. São inúmeras histórias na Bíblia Sagrada onde a gente vai ver que pessoas que andaram fora da palavra, fora da vontade de Deus e atraíram para si condenação. Porque Deus, querido, Criador de todas as coisas, Ele traçou um caminho para mim e para você. Ele traçou uma jornada, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. E esse Deus que está sentado no alto sublime trono, esse Deus que é santo, que é perfeito, esse Deus que ele é tão santo que a Bíblia vai dizer que os serafins na sua presença cantam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A gente é criatura, a gente tem que se render ao Senhor, Criador de todas as coisas, se render à sua vontade, ao seu propósito e fazer parte desse time de escolhidos que o Senhor tem um lindo chamado, tem um lindo propósito. Que você possa, querido, ter a certeza e a convicção: eu faço parte da igreja que vai morar no céu, eu estou em obediência, eu estou em santidade, eu sou um dos escolhidos do Senhor, eu me entreguei ao Senhor Jesus, eu me entreguei à sua vontade, eu estou seguindo Cristo, eu estou seguindo aquele que é o caminho, aquele que é a verdade e a vida. E com certeza, querido, nós vamos então andar no caminho da paz, no caminho da prosperidade, no caminho da salvação, no caminho que o Senhor Jesus nos chamou para andar. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe, que você possa ter essa convicção aí de escolhido do Senhor nessa última hora. Deus abençoe.